quarta-feira. Então, bora lá. Então, nota aqui, ó. É aquele gráfico malucão, ó, que a gente faz assim. Opa, saiu um pouquinho torto aqui, mas dá pra gente entender. Lembra que esse ponto aqui, que ponto que é esse aqui, galera? Formação das ligações? Justamente. Se eu tenho uma formação de ligação e aqui aumenta o conteúdo energético, olha que barato que é isso aqui, Grazi. Nota, esse aqui não é o ponto de mais baixa energia? Então, para a gente sair desse pontinho aqui e formar a ligação, com certeza, eu tive que abaixar o conteúdo energético. Tá? Porque olha aqui, ó, aqui eu teria essa energia. Então, com essa energia, para chegar aqui, setinha para baixo, ele perdeu energia exotérmica. Aquela máxima que a gente tem lá em termoquímica, quebrando Formex. A formação exotérmica, a quebra é endo. Tá? Então, esse gráfico é muito legal de prova para a gente. E aí, gente, logo quando nós fizemos esse gráfico, aí a gente foi para a ligação iônica. Obrigado, Grazi. Vitória, a ligação iônica é formada como? É metal e é metal, doação de Justamente. elétrons? Ou seja, você não tem transferência de elétrons, Vitória? Então, você tem íons extremamente afastados, eles vão começar a se atrair, tudo bem? Aí você tem uma entalpia, que é um calor envolvido nessa reação. E a diferença da entalpia molar do sólido com a entalpia molar desses íons gasosos muito afastados vai te dar a entalpia de rede. Quanto maior a entalpia de rede, mais forte a ligação. Tá? Então, gente, a ligação iônica a gente tem a transferência de elétrons. Na ligação na ligação metálica, o que a gente tem? A formação... A nuvem eletrônica? Justamente. Boa, Júnior. A formação da nuvem, mar ou gás de elétrons. Me dá uma característica dos metais, por favor, Francine. O metal é doador ou receptor de elétrons? Você lembra? Então vamos lá. Alguém socorre aí? É receptor. O metal é doador. Vamos ver aqui, vamos relembrar isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o alumínio. O alumínio tem número atômico 13. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Gostaria muito que vocês fizessem agora a distribuição disso aqui para mim por camada. Na camada K, ele tem quantos elétrons? 2. 2. Boa. Camada K, primeira camada, ela aqui. Na camada L, deixa eu adicionar João aqui. 8. 8, olha aqui, 8. 2 aqui com 6 de K. 8. Opa, deixa eu botar aqui. 8 elétrons. E na terceira camada, ou camada M? Quanto? 3. 3. Boa, 3. Fê. Beleza. São 3 elétrons. 2 aqui com 1 de K. Então, ele ficou assim pra gente, ó. 2, 8 e 3. Perde 3 ou ganha 5? Perde Perde 3. 3. Então, é muito mais fácil 3 potenciais de ionização do que 5 afinidades eletrônicas. Então, ele vai perder 3. E o alumínio é um metal. Então, uma das características dos metais é serem doadores de elétrons. Quer ver uma coisa? O Lucas, você está aí? Tatanoff está aí? Tá, não. Então, bora aqui, gente. Vamos todo mundo me ajudando aí. Eu tenho aqui a minha tabela. Aqui eu tenho os metais, aqui eu tenho os ametais. Perguntinha para vocês.
Por que que o hidrogênio, apesar de estar desse lado dos metais, ele é classificado como ametal? E aí? Ligação purinha nossa. Por que que ele é classificado como ametal? Porque ele compartilha? Quase, 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 quase. Espera aí, deixa eu ver quem soltou essa coisa boa aí pra gente. Ô Pedro, tá bom, filho? Oi, beleza. Tranquilo. Pedro, me ajuda aqui, filho. Olha só. O hidrogênio tem número atômico 1. Na distribuição eletrônica dele, ele é 1s1. Você concorda? Ou seja, na primeira camada, ele tem um elétron. Olha só, Grazi tinha me falado, lá no início, na primeira pergunta que eu fiz hoje, qual que é a característica de uma ligação química? Garantir estabilidade. Não é? Pedro, para garantir estabilidade, ele vai tentar a configuração eletrônica de quem? Quem que é muito... Para Pode continuar, filho. o hidrogênio adquirir estabilidade? Sim, quando um elemento se une a outro, por exemplo, olha aqui, ó, olha para cá fazendo favor. O sódio, ele tem número atômico 11. Ele é 2, 8 e 1. Pedro, perde 1 ou ganha 7? Perde. Se ele perde esse elétron aqui, ó, olha que legal que vai ficar isso aqui pra gente. Ele vai ficar com quantos elétrons? Fica com 10, 10. concorda? E quem que tem 10 elétrons na tabela periódica pra gente? Você tá com ela aí, Pedro? Você tá com a sua tabela aí? Pega ela aí pra gente, fazendo favor. Gente, fiquem com as tabelas abertas aí, por favor, porque a gente vai precisar para fazer isso que a gente está fazendo agora. Olha quem tem número atômico 10, Pedro. É um gás nobre. Justamente. É isso, boa, moço. Então, Pedro, pensa só. A ideia do elemento é conseguir a configuração do gás nobre, mais próximo a ele. Se, por exemplo, você pega o cloro é 17, então ele é 2, 8 e 7. Quando ele faz isso, olha aqui precisa ganhar 1 ou perder 7? Ganhar 1. Se ele ganha 1, ele vai a 18. Concorda? Olha na sua tabelinha aí quem tem número atômico 18. Argônio. Outro gás nobre. Flagrou, mano? Então, a ideia de ganhar estabilidade é conseguir a configuração do gás nobre mais próximo. Concorda, filho? Quem que é o gás nobre mais próximo do hidrogênio? Hélio. 2 hidrogênios. Tem 2 elétrons. Se o hidrogênio tem 1 e ele quer ficar com 2, ele tem que ganhar ou perder? Ganhar. Se ele ganha, ele é metal ou ametal? Ametal? Por isso. Entendeu, Pedro? Olha que barato que é. Colocou-se na primeira coluna todos aqueles que terminam a distribuição eletrônica em S1. Então, o hidrogênio foi colocado lá. Apesar de possuir características muito diferentes. O ideal para o hidrogênio seria que se ele tivesse possibilidade de ser colocado aqui na 7A. Ó. A 7A precisa de 1, igual o hidrogênio precisa de 1. Mas ele termina em S1 e S1 está aqui. Então, todos esses aqui, Pedro, são metais, excetuando o hidrogênio, porque o hidrogênio ele não doa, ele está precisando ganhar. Tá? Então, essa é a ideia. Gente, ficou claro isso para vocês? Eu gostaria muito que vocês tivessem entendido isso. Senão, eu tenho que explicar de novo. Tá? A ideia nossa é que o metal doa, então guarda, ó, medo,
o metal doa, tá? E a metal recebe. Tá beleza? Tudo bem, gente? Então, metal doa, a metal recebe. Ficou claro isso para vocês? Júnior, tá tranquilo, filho? Você tá entendendo? Sim, Érico, entendi, sim. Então, beleza. Fê, posso passar? Pode, Eric. Então, joia. Então, vamos seguindo aqui todo mundo. Alguém me chamou aí? Não? Então, vamos voltar aqui no nosso raciocínio. Então, gente, nota só. Como eu sei que os metais doam e os ametais recebem, aí ficou fácil para a gente. Se os metais são doadores e a ligação metálica só tem metal, então eu vou ter um tanto de metal, de elétron na última camada, louquinho para sair. Então é a formação da nuvem é o gás de elétrons. Tá? E aí nós vamos para a ligação covalente. Na ligação covalente, ela ocorre entre ametais. Tá? Então os ametais, eles vão formar a ligação covalente. Eles vão compartilhar. E aí eu tenho ligação covalente apolar. Me fala uma característica de ligação covalente apolar. Ocorre entre elementos com que tipo de eletronegatividade? Com a mesma eletronegatividade. Espetacular. Então eu não tenho aquele deslocamento do elétron para próximo de um. Ele fica num ponto médio. Então não tem polo. Quando eu fui para a ligação covalente polar, eu anotei e pedi vocês que anotassem uma observação. O que acontece com os ácidos oxigenados? Nos ácidos... Hidrogênio. Continua, estou adorando. Vai lá, continue. O hidrogênio deve estar ligado ao oxigênio, exceto no H3PO3 e H3PO2. Joinha, Vi, isso mesmo. É isso, gente, que vai reinar na aula nossa de hoje. Quando eu tenho ácidos oxigenados, então vamos lá, Maria Fernanda, como que você identifica a fórmula de um ácido? Você deu uma saidinha. Alguém aí socorre? Quando tem a presença de hidrogênio. Tirando a água. Começou com hidrogênio, é ácido. Sim. E ele pode ser oxigenado ou não. Não é isso, João? Então, a gente já começou a definir. Eu estou trabalhando com a parte inorgânica. Eu não estou trabalhando com ácido carboxílico. Tá? É inorgânico, por enquanto. Tá bom? Então, moçada, olha só. O que a gente vai ver agora é se eu tiver, por exemplo, esse cara aqui. Ó. H2SiO3. Vamos ver o que eu posso fazer com esse cara? Vamos ver como que eu vou fazer as ligações para ele. Primeiro, não é uma daquelas duas exceções que Vitória nos falou. Vamos até escrever elas aqui. Ó. Exceções. H3. Opa! H3PO3 e H3PO2. Ô, Júlia, você me socorre numa coisinha aqui? Júlia, o que é hidrogênio ionizável? Esther, o que você entende por hidrogênio ionizável? O povo está com medo. Francine? O Eric seria o hidrogênio que ele está pronto para se romper, assim, formar íons. Ele vai se formar íons. Espetacular. Então, ele está pronto para se romper, para vencer barreira. Como que ele vai fazer isso? Então, primeira coisa, a
A gente tem que guardar muito isso, tá? Anotem aí pra gente o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó, observação. H asterisco. Sempre que você notar o H com asterisco, significa que eu tenho aqui um hidrogênio ionizável. E o hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que está ligado diretamente ao oxigênio. Então, é aquele que está ligado diretamente ao oxigênio. Então, guarda isso para a gente. Isso aqui é extremamente importante que a gente lembre. Tá? E vocês vão ver que eu vou ter exceções aqui e aí fica fácil da gente entender. Tá bom? Então, bora aqui. Vamos primeiro partir disso aqui, para depois a gente pegar e complicar um pouquinho. Então, primeira coisa, qual desses aqui vai ser o elemento central? Qual foi a diquinha que eu dei para vocês na última aula? Vocês lembram? Pedro, você lembra como que a gente escolhe o central, filho? Não, Eric. Então, anota aí, Pedrão. O seguinte, o central é sempre aquele que tiver a possibilidade de fazer maior número de ligações. E eu não tiver que escolher entre tantos que eu tenha dele. Ou seja, se o hidrogênio está ligado ao oxigênio, o hidrogênio tem que ser periférico. E se eu tenho mais de um oxigênio, qual desses aqui vai ser central? Não tem como eu definir. Ou seja, só sobrou para esse cara ser o central. E aí, como que ele tem possibilidade de fazer maior número de ligações? Ele está na 4A, então ele pode fazer 4 compartilhamentos. O oxigênio está na 6A, só pode fazer 2, porque ele tem que chegar a 8, né? Então, 4. Para 8, 4. 6 para 8, 2. Então, tem mais possibilidades para o silício. Então, eu não estou preocupado, por enquanto, com a geometria. Tá? A gente vai ter um tópico só para isso. Então, aqui, silício. Vamos colocar aqui os elétrons para o silício. E aí, moçada, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Vou apagar. Que apaga muito assim, mata a gente de raiva. H2SiO3. Então, é esse maluco que eu quero. Então, agora, vamos pegar, vamos colocar o elétron aqui de novo. Mais um elétron de cá. Então, o silício está pronto, está na 4A, 4 elétrons. Aí eu tenho 3 oxigênios. Vou colocar um aqui, um outro aqui e o outro de cá. Poderia colocar tudo aqui do lado? Pode, gente. Eu só não coloquei para não embolar. Tá? E aí eu tenho os hidrogênios. Então, em qualquer desses oxigênios, eu vou pôr hidrogênio. Então, vamos colocar aqui os elétrons. Gente, enquanto eu estou colocando elétron aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aguentando esse nojo desse Facebook com política? Ninguém merece. Eu estou pensando seriamente em acabar com o meu. Tudo do povo agora é o Bolsonaro, o PT, desânimo. Então, bora cá. Primeira ligação que eu vou fazer vai ser a ligação hidrogênio oxigênio. Sempre faça essa ligação, por favor. E aí eu vou fazer do oxigênio com o central. Me falem uma coisa. O oxigênio está estável? Sim. Sim. 2, 4.
Viram aqui, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou a estabilidade. Aí eu vou fazer a outra hidrogênio, oxigênio. Oxigênio, silício. Também oxigênio aqui, idêntico a esse, está estável. 2, 4, 6, 8. Fechou. O silício ainda não está estável. O silício, ele tem 2, 4, 6. Ele admite mais 2 e é o que o oxigênio precisa. Então, graças a Deus aqui, ó, fiz a ligação. Fiz a ligação. Então, olha lá. Se eu tivesse que pensar numa geometria, ela seria muito parecida com a do carbono. Aí eu teria trigonal, plana ou planar. Uma vez que o silício está logo abaixo do carbono, então, trigonal plana, porque todos os elétrons do silício foram ocupados. 120 graus entre eles. E aí, gente, o que eu quero hoje? Que a gente comece a extrapolar um pouquinho isso aqui. Tá? Então, eu posso apagar isso aqui? É bom, uma que está gravando, né? Então, bora lá. E aí, depois a gente vai voltar nessas exceções aqui que Vitória falou conosco. Senhores e senhoritas. Bora aqui. Ô, Maria Fernanda, você voltou? Voltou nada, né? Voltei. Fê, me ajuda aqui fazendo favor. Quando nós temos essa molécula aqui, ó, NH4+, o que ela difere do NH3? Isso é válido para todo mundo, tá, gente? Eu fiz específico, mas abre para todo mundo. Repete a pergunta, por favor, Hélio. Vamos lá. Ô, Júnior, como que o senhor transforma o NH3, meu amigo, em NH4+? O que está faltando aqui Aí. no reagente? Um hidrogênio aí. Quase na trave. Seria um H2, não? Não. Tá faltando uma coisinha aqui. Alguém Um H arrisca? mais? Isso! Boa, Pedro. Tá faltando um H+. Qual que é a diferença do H para o H+? Vamos começar a entender isso. Que se eu entendo isso aqui, acabou. Ninguém te segura na dativa, não. E aí? Qual que é a diferença que eu tenho aqui? H+ é um íon, né? Que perdeu o elétron. Ah, então vamos fazer isso. Vivian, aqui vai ficar um S1. Você concorda, Vivian? E aí eu passo a ter aqui, Vivian, nesse orbital, um elétron. Quando eu vou para H+, ele é um S0. Ele perdeu esse elétron que ele tinha. Ou seja, o orbital está vazio. Se eu pego uma molécula de amônia, ela está desse jeito aqui, ó. Nota lá, a amônia está estável? Hein, Vivian? Tá? Sim. Sim. Tá. Agora, Vivian, como que eu coloco um hidrogênio aqui, filha? Vai pegar aqueles dois elétrons lá em cima. Um H+.
Justamente. Ô, Vivian, cada orbitalzinho, ele comporta no máximo quantos elétrons? 2. 2. Eu não tenho esse par de elétrons aqui? Ele não pode mais fazer o quê? Ele não pode mais compartilhar. Se ele não pode mais compartilhar, ele é fantasiosamente, porque eu não vou ter uma orientação no espaço, ele vem e faz o quê? Ele preenche esse. Eu queria que o Lucas estivesse aí, porque eu tenho que mandar um negócio para ele, e toda vez que eu lembro disso, eu não encontro. Tá bom. Mas vamos lá. Então aqui entrou para a gente quem? Um H+, com o orbital vazio dele. Então houve aqui um emparelhamento. Quando vocês chegarem na graduação, no ensino superior, isso aqui para a medicina não tem tanto peso não. Mas quem for fazer as engenharias, muitos professores eles não admitem a presença de coordenada. Tá? Não tem essa orientação no espaço. Tá? Então aqui eu tenho uma pseudo-orientação. Tá? Tem nome específico para isso, mas não vem ao caso porque na ementa do Enem ele considera a dativa. Vamos entender isso. Tá? Isso aqui é só da prova aberta lá do ITA. Tá bom? Mas vamos embora. Então, aqui eu não tive compartilhamento. Qual que é a natureza dessa ligação, Vivian? Vivian, olha só. Aqui a gente compartilhou. Para compartilhar, você precisa de elétron de um elétron do outro. Perfeito? Aqui, o único cedente de elétrons é o N. O outro nem tem, olha o orbitalzinho vazio. Como que isso ocorre? Eric, não sei não. Sabe? Você vai lembrar. Isso aqui ocorre por quem, Vivian? Por emparelhamento de elétrons. Ó, toda vez que eu colocar esses dois tracinhos, significa mento ou mente. Definidamente. Definida, dois tracinhos, mente. Que aí a gente ganha tempo. Tá? Então, por emparelhamento. Não posso compartilhar. Esses elétrons, eles emparelham nesse orbital. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Ou seja, eu ia fazer essa pergunta para Lucas. Vamos lá. Júnior, então me dá uma situação de quando você tem ligação coordenada ou dativa. Pensando no Enem. No caso do bromo, Qualquer situação. Eu quero. O que vai ter no central? Qual que é a particularidade do central? coloco o S no central que faz dativa. Enxofre. Posso fazer com ele, mas só com ele. Aqui Mas eu você fiz quer com saber o ele. quê? Quais elementos que podem? Não. Às vezes eu expressei mal. Júnior, é o seguinte. Qual que é a particularidade do elemento central para ofertar, para fazer a dativa? Ou coordenada? Alguém, se quiser Ah, socorrer, pode falar. Vamos, Júnior. ele tem orbital D. Peraí. Não tem necessidade do D, não. O S não tem. O N não Tem tem. que ter elétrons sobrando, Eric. Tipo esses 2 do N. Boa. É uma das características. Então, Vivian foi bem. Ela foi cirúrgica aqui. Vou ter que ter elétrons no central. Desemparelhados. É uma característica. Tudo bem? Qual que é a outra característica aqui muito interessante? Essa foi uma delas. Júlia, você lembra da outra? Cadu? Tá bom, filho? Esse Cadu tá aí. Cadu deve estar tomando. Opa, às vezes o Cadu tá sem microfone. Ô, Cadu, beleza? Filho, olha só. Vivian me falou que o quê? O central tem que sobrar a par de elétrons.
elétrons. Mas tem outra característica muito importante. Qual que é essa outra característica quando ele vai fazer dativo? O central tem que ter par de elétrons e o que mais? Par de elétrons desocupados. Gente, esse Cadu manda pra gente. Ele vai ter que ter um seguinte. Ele já vai ter que estar com o octeto fechado. Se ele está com o octeto fechado, se ele tem par de elétrons desocupados e tem alguém precisando desse par de elétrons, eu tenho ali uma flutuação eletrônica. Tá? Então, o que vai acontecer é, esse periférico, ele tem que ter orbitais para eu colocar esse par de elétrons. Tá? Uma vez, um menino questionou o seguinte, no NH4 eu posso ter uma semidativa, porque ele pensou que o elétron teria, o hidrogênio teria esse elétron, e entraria somente um. Então, olha, emparelhamento. Eu vou mexer com o par. Aí ele queria fazer uma semidativa. Mas não é, porque o amônio é NH4+, o hidrogênio tem que ter perdido esse elétron. Então, olha como que a gente está completando. O raciocínio de Vivian foi muito bacana. Ó, o Eric tem que ter par de elétrons. Além de ter esse par de elétrons, ele tem que fazer o quê? Ele já tem que estar com o octeto fechado. Tá ok? Perfeito, gente? Então, bora aqui. Deixa eu apagar isso aqui, porque hoje a discussão agora vai ficar séria. Vamos lá. Lohane. Será que Lohane está aí? Enquanto eu apago aqui, vamos ver se ela responde. Tá, não. Deu uma saidinha. Então, senhores e senhoritas, para cá. Vitória. Deixa eu ver se a Vitória está aí ainda. Oi. Oi, Vitor. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente tem, vamos viajar um pouquinho, Vitória, lá na coluna 7A. O cloro, o bromo e o iodo, quando eles forem formar as funções inorgânicas, eles admitem